Bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o curso Fundamentos do Espiritismo. Hoje é dia 2 de outubro de 2019, quarta-feira, 19 horas e 38 minutos, 34 graus na cidade de Jaú. Estão conosco pela internet a Luiz, Tiana, Cristina e a Tereza Tudescar pelo Facebook. E nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. O vídeo que nós vamos estudar hoje é do número 23 e do número 24. Vamos lá? Olá, amigos. Bem-vindos a mais esta edição de O Espiritismo Agora, um programa realizado pela Fraternidade Francisco de Assis e o Centro Espírita André Luiz, aqui de São Paulo. Um programa feito para você que gosta de estudar o Espiritismo através das obras de Allan Kardec. Nós estamos em nosso programa estudando, fazendo uma apresentação sobre reencarnação. E já realizamos 2 programas anteriores sobre o tema, continuaremos hoje porque estamos completando esse assunto ligado com as comprovações científicas da reencarnação. E falamos no programa anterior algo a respeito do professor Hemendranath Banerjee, do Instituto... Encontrei o livro dele, viu? Na internet. Depois quem quiser ler, está à disposição. O indiano de parapsicologia, que desencarnou em 1985 e desde a década de 50 realizou excelentes trabalhos de pesquisas sobre reencarnação lá na Índia, escrevendo um livro, publicando e vindo ao Brasil, inclusive, para editá-lo, para apresentá-lo aqui aos pesquisadores brasileiros. O livro do professor Hemendranath Banerjee chama-se Vida Pretérita e Futura, editado em língua portuguesa aqui no Brasil pela Nórdica do Rio de Janeiro, e que convidamos você para conhecer, porque nesse livro o professor Banerjee apresenta então o resultado de algumas de suas milhares de pesquisas sobre este assunto lá na Índia. E eu então dizia no programa anterior que havia entre todos os escritos do professor Banerjee algo que pode chamar a atenção do leitor brasileiro, do estudioso brasileiro sobre a matéria. Ele relata nessa obra, dentro dessas milhares de pesquisas, que chamou a atenção bastante o fato de que uma criança de 5 anos de idade, um menino, ele dizia sempre para os seus pais que se lembrava de suas vidas anteriores, que aqueles não eram verdadeiramente os seus pais, porque os seus pais moravam, ele dava o nome da vila, distante 600 quilômetros da onde ele havia nascido e morava, e que ele então queria voltar para a sua casa. Pela insistência, então, esse assunto foi levado ao professor Banerjee. Ele abriu lá o seu processo de pesquisa e fez, então, todo o trabalho metodológico para documentar este fenômeno, este fato, esta lembrança deste menino. E viajou com esse garoto centenas de quilômetros, e então relata-se ali que ao chegar na sua aldeia, o menino foi colocado no chão pelo professor Banerjee e ele próprio procurou o lugar onde ele havia nascido e morado em outra encarnação. Bateram lá a palma nas portas da casa e quando a mulher abriu a porta, o menino pulou no colo da mulher e dizia: mamãe. Ele lembrava-se perfeitamente dos pais de outra encarnação.
Ele foi colocado no chão, entrou na sua casa, porque já a conhecia, e foi direto no quarto e na gaveta onde guardava brinquedos e tudo mais. Para o professor Banerjee, este não é um caso sugestivo de reencarnação. Para o professor Banerjee, este é um fato concreto, comprovado de uma reencarnação desse menino. Você pode estudar essa matéria dentro desse livro que estamos citando aqui em nosso programa. Também devemos lembrar aqui de um outro grande pesquisador sobre reencarnação, o professor Ian Stevenson, do estado de Virgínia, nos Estados Unidos, onde ele escreveu uma obra que foi editada em língua portuguesa sob o título 20 casos sugestivos de reencarnação. O professor Stevenson, Dr. Stevenson, ele pesquisou milhares de casos. Notem bem, ele desencarnou no ano de 2007 nos Estados Unidos, ele nasceu em 1918, em Montreal, no Canadá, e ele apresenta nesse livro os 20 casos que ele realmente não tinha nenhuma sombra de dúvida que se tratavam de casos muito sugestivos de reencarnação. Esse trabalho do professor Stevenson foi reconhecido no mundo inteiro. Até a sua desencarnação, ele viajou pelo mundo todo apresentando conclusões de vários desses milhares de casos que ele pesquisou a respeito da reencarnação. Nós estamos tratando aqui de uma corrente de homens cientistas insuspeitos que examinaram esse assunto fora de conotações religiosas, apenas sobre o aspecto de ordem científica. Parece que isto é uma boa oportunidade para nós que gostamos de examinar as leis naturais, tenhamos oportunidade de conhecer esses trabalhos que não são especulações. Então, o professor Stevenson, ele apresenta nos seus casos, como eu citei do professor Banerjee, documentos muito importantes a respeito de lembranças e também de comprovações in loco, isto é, nos lugares onde foram sugeridos, foram indicados para serem pesquisados. Portanto, se trata aqui de mais uma contribuição à cultura científica do nosso tempo, visto que o professor Banerjee é da nossa época, o professor Stevenson é da nossa época, e ele então apresenta o seu trabalho de maneira séria, insuspeita e que serve como contribuição para o nosso conhecimento. Também vamos lembrar dos trabalhos feitos pela doutora Ellen Weinbach, uma psicóloga, e que nasceu em 1932 e desencarnou em 1985, e que publicou os seus relatos, as suas pesquisas, parte delas, nesse livro intitulado Recordando Vidas Passadas, porque ela, como psicóloga, levava os seus pacientes às lembranças anteriores através de um processo hipnótico, e as pessoas em estado de hipnose então retrocediam às suas experiências de vidas anteriores. Ela não acreditava de início naquilo que estava acontecendo, mas foi se rendendo depois às comprovações, visto que ela foi seguindo depois cada passo para dar uma justa posição no campo das ideias, das informações dos seus pacientes. O livro deve relatar para nós casos entre os 1088 que ela pôde em seu consultório registrar. Então se trata também de uma pesquisadora, não tem caráter de ordem religiosa nem filosófica, e que fica apenas dentro da área da ciência, onde se registram os fatos depois de serem pesquisados pelos seus autores. Doutora Ellen Weinbach. Também recomendamos, existe em edição em língua portuguesa. No Brasil, nós tivemos a oportunidade de conviver com um grande pesquisador sobre reencarnação,
o professor Hernando Guimarães Andrade. Ele, em São Paulo, fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, depois transferiu a sede desse instituto para uma cidade do interior do estado de São Paulo e dedicou parte da sua vida também para essas experiências e pesquisas sobre reencarnação. Escreveu muitos livros. Antes de editar os livros sobre reencarnação, ele publicava em forma de apostilas, de fascículos, de monografias sobre essas pesquisas. O professor Hernando Guimarães Andrade nasceu em 1913 e desencarnou em 2003. A sua contribuição para esta área da pesquisa, ela é reconhecida mundialmente. Em todo o mundo, diversos segmentos de estudiosos desses assuntos se ocupam nos estudos das obras do professor Hernando Guimarães Andrade. Ele escreveu um livro intitulado Reencarnação no Brasil, que foi editado pela Edições Folha Espírita, da cidade de São Paulo, do jornal Folha Espírita. E nesse livro ele apresenta parte das suas pesquisas, do resultado de suas pesquisas, relatando, aliás, o cientista só trabalha com aquilo que é possível comprovar. Ele não divulga para especular. O verdadeiro cientista, ele persegue a verdade, a realidade, e somente dá a público depois de ter o fato sido comprovado. E o professor Hernando Guimarães Andrade também apresenta o resultado do seu trabalho dentro de uma área bastante interessante, porque nós vamos seguindo o histórico de todas as informações, depois dos recursos metodológicos utilizados por ele e a sua equipe, a fim de fazer a devida verificação e comprovação daquilo que realmente se propunha como sendo reencarnação de pessoas que se lembravam e indicavam os lugares onde haviam reencarnado anteriormente. Então se tratam de trabalhos muito sugestivos, muito interessantes, que vale a pena nós conhecermos. Ainda queremos apresentar, você que gosta deste tema, algo bastante interessante. É que o cinema, de quando em quando, apresenta alguns filmes sobre reencarnação. Nós sabemos que alguns se tratam de roteiros de ficção e outros inspirados em fatos reais. Mas alguns, mais do que isso, são realmente são narrações muito interessantes dentro da plástica, da cinematografia. E esse filme, Minha Vida na Outra Vida, é um filme muito interessante para que a gente possa examinar esse assunto do ponto de vista da ciência. Por quê? Porque ainda no filme se apresentam depois pessoas que estavam relacionadas em vida e que foram citadas por outra pessoa que dizia que havia sido participantes da sua família em outra encarnação. Nós vamos continuar falando desse assunto porque ele é muito importante para despertar essa chama do conhecimento a respeito de reencarnação para você. O Espiritismo agora vai fazer um breve intervalo e volta logo a seguir. Voltamos com o nosso assunto. O assunto é reencarnação, um assunto inesgotável. Muita coisa para ser dita, para ser estudada, para ser debatida, e das discussões nascem as ideias, e das ideias nós aprendemos coisas novas. E nós estamos citando aqui no nosso programa o filme Minha Vida na Outra Vida, porque se trata de uma obra que foi, dentro do processo do cinema, foi feito um trabalho de pesquisa e encontrou-se pessoas ainda vivas citadas no filme. E se você assistir, você vai ver que no final essas pessoas que ainda estão encarnadas se apresentam ali para darem testemunho do fato verídico que é apresentado no filme,
despeito desse assunto romanceado, a narrativa romanceada no filme sempre ocorre, mas afora isso, o fato narrado e todas as ideias, sugestões, situações criadas pela lembrança de outra vida desta senhora, que tem a nítida certeza de ter vivido numa outra encarnação, e cita até o nome dos seus familiares, inclusive. Nós estamos mostrando aqui o rosto de capa aí do DVD que está na praça sobre o filme Minha Vida na Outra Vida, e curiosamente você pode ler lá na parte superior, está escrito assim: este pode ser o filme de sua vida. Eu acrescento um dado, uma palavra: este pode ser o filme que vai mudar a sua forma de encarar a vida. Porque se nós observarmos a proposta do tema espírita reencarnação, e nós observarmos o que acontece na vida, e se nós começarmos a fazer um pensamento que nós já vivemos em outras encarnações, nós podemos fazer deduções bastante interessantes do que poderá ocorrer conosco. Quer ver que coisa interessante? Quantas vezes você já se perguntou: quem é que eu fui em outra encarnação? Já perguntou isso a si mesmo? Isso é uma coisa interessante, porque muita gente gostaria de saber, mas o Espiritismo explica em suas páginas principais, prioritárias, que é o Livro dos Espíritos, que uma das belezas da lei da reencarnação, lei de Deus, é que nós não lembramos das nossas encarnações anteriores. E isso tem um fundamento na necessidade do espírito de fazer experiências novas, extrair conhecimentos novos, independentemente de saber quem foi, assim de maneira explícita. Por quê? Porque um dos detalhes significativos da reencarnação é que nós nos agrupamos em família, e quase sempre os espíritos que formam um grupo familiar, quase sempre os espíritos que formam um grupo familiar não são muito simpáticos entre si. Pelo contrário, posso até afirmar que em boa parte das famílias tem um grande número de espíritos antipáticos e até adversários. Por que não dizer de inimigos? Então, se há necessidade, pela lei de atração magnética, de agrupar os espíritos para novas experiências e uns se relacionarem com os outros, a fim de dirimir as dúvidas anteriores, as pendências do passado, você já pensou se os espíritos se lembrassem claramente do que foram, de quem foram, do que fizeram, com quem conviveram? Então não haveria essa nova situação criada de maneira a fazer o espírito superar todas as dificuldades do passado. Isso é uma beleza da lei de Deus para permitir com igualdade esta nova oportunidade dos espíritos de viverem, reencarnarem e fazerem isto que eu chamo sempre de experiências novas. Neste filme que nós estamos citando aqui, esse fato, ele sobe com muita evidência a respeito da explicitude do fenômeno chamado reencarnação. Assista e comprove você também a importância desse detalhe ligado com as novas oportunidades que os espíritos têm diante de novas situações que são criadas para a sua vida. Filosoficamente falando, o Espiritismo apresenta com bastante nitidez essa entrada e saída do espírito no estado de erraticidade para o estado de encarnado, a fim de dar cumprimento à grande sabedoria do universo, que é que o espírito aprenda pelas suas próprias experiências. Um espírito pode sugerir, aconselhar, pode, pelo processo da própria indução, criar essas possibilidades. Mas a realidade, a execução, quem faz, quem cria, quem concretiza é o próprio espírito. A cada dia nós acordamos
E estamos novamente constatando a evidência da nossa atual encarnação. Cada dia significa momentos novos em nossa vida. A cada dia o Espírito pode ter novos projetos, novas ideias para concretizar. E sabe de uma coisa, amigo? A cada minuto nós aprendemos coisas novas, graças a esse grandioso projeto da reencarnação, ou nova oportunidade para que possamos aprender coisas novas, porque o processo da evolução se faz através de novos conhecimentos. Para aprender, nós precisamos estudar. Estudar significa examinar, aplicar-se, dedicar-se para conhecer. Teoricamente e praticamente é assim que funciona no universo inteiro. O Espiritismo, por esse fato, é uma proposta nova. É uma proposta nova para a nossa vida, a fim de mostrar quais são realmente as leis que regem o universo e o relacionamento que existe entre as leis e as criaturas no universo inteiro, fazendo essa intermediação no campo das informações. Espíritos para com os homens e os homens para com os espíritos. Hoje nós estamos encarnados. Sairemos do corpo um dia definitivamente, entraremos num estado novo e, passado esse estado, período necessário para as reflexões do espírito, nós voltaremos para um novo corpo confeccionado especialmente para atender a esses propósitos. Isso chama-se reencarnação, ação de retornar ao corpo, um novo corpo, a fim de fazer novas experiências, sempre agrupados magneticamente aos espíritos com os quais tivemos relações de amizade, simpatia, antipatia e inimizade em vidas anteriores. Tudo isto em decorrência do que pensávamos, fazíamos, do que fizemos e dentro dessa proposta do que pensamos em fazer futuramente em nossas novas encarnações. Por isto, o nosso convite para que você estude a obra máxima da doutrina espírita a partir da pergunta 330, minha sugestão é para que você chegue até 336, 7, 8 ou 9, para ter um conhecimento integral do que é esse processo chamado pluralidade das vidas, que Allan Kardec também chamou de reencarnação. Então, a reencarnação é uma proposta nova para que possamos realmente realizar algo novo aqui na Terra em nosso favor e em favor também de toda a nossa humanidade, a começar pela sociedade da qual nós participamos. Fizemos então, nesse quadro do nosso programa Espiritismo Agora, traçamos aqui aspectos da ciência que são catalogados, classificados, sistematizados e apresentados como casos comprovados de reencarnação. Afora isto, poderíamos sugerir o livro do professor Carl Miller, suíço, que também agrupou numa obra chamada A Reencarnação Baseada em Fatos, editado pela Edicel, aqui no Brasil, e que apresenta um farto material de documentação a respeito de inúmeras reencarnações fundamentadas sob o aspecto da ciência. E a ciência é para ajudar o homem a entender melhor o significado da vida. O professor Miller, nesse livrinho, muito interessante de ser lido, ele favorece a todos aqueles que gostam de examinar esse assunto dentro desse aspecto filosófico e científico. Portanto, você tem aí um farto material do qual pode se utilizar a fim de fazer os seus estudos particulares sobre o tema. Fundamentalmente, recomendamos a obra máxima da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, e depois todo o desenvolvimento dessas ideias que são apresentadas em outras obras de Allan Kardec também, como é o caso do livro Evangelho, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese, que foi a última obra editada por Allan Kardec.
Esse conjunto forma a codificação espírita e depois você pode ter aí na literatura diversos segmentos de informações a respeito desse tema que é muito importante para a nossa vida. Espiritismo agora é uma proposta dentro da internet e também dentro dessa rede de canais de televisão. Você pode assistir na internet, lendo aí no seu monitor, ou na rede de canais de televisão, na sua tela, terem a oportunidade de examinar este assunto, que é uma proposta para as nossas reflexões. A nossa ideia é sugerir a você o estudo do tema para poder se confortar melhor, dirigir melhor a vida com conhecimento. Quando nós sabemos que nós não morremos e que temos novas oportunidades, parece que isso é um grande conforto de ordem espiritual. Queremos então agradecer muito a sua atenção para este programa, pedir a você que divulgue Espiritismo Agora junto aos seus familiares e amigos. O endereço você está vendo aí na tela. Mande a sua correspondência, suas cartas, seus e-mails. Nós teremos a oportunidade de respondê-las a todas. Pela oportunidade, muito obrigado pela generosidade da sua atenção. Uma dúvida? Vamos lá para o 34. Olá, amigos, sejam bem-vindos à nossa 24ª edição de Espiritismo Agora, um programa da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, ambas as duas instituições aqui da cidade de São Paulo. Espiritismo Agora é um programa feito para você que gosta de estudar e de aprender sobre a nossa realidade espiritual. Já falamos de Deus, falamos de espírito e matéria, imortalidade, evolução e reencarnação. E a partir de agora falaremos sobre livre-arbítrio, que é também um dos 14 princípios fundamentais da doutrina espírita. E conforme já aprendemos aqui no nosso programa, a melhor maneira de estudar o significado dos termos é partir para a conceituação. E é o que nós vamos fazer agora. Acompanhe a nossa exposição. Para acompanhar este tema, você deve abrir o livro dos Espíritos. Não esqueça disso. Só se aprende Espiritismo indo na base fundamental. E a base fundamental da doutrina espírita é este livro, o Livro dos Espíritos, escrito e publicado por Allan Kardec em 1857. Então, vamos ler o Livro dos Espíritos e temos ali questões de 843 a 867. São poucas as perguntas e poucas as respostas. Entretanto, muito material para a nossa reflexão. Estude o Livro dos Espíritos nessas questões, faça suas reflexões e é possível aprender. O que nós faremos aqui em Espiritismo Agora é uma motivação para que você possa estudar. Vamos então apanhar aí nossa estante e o nosso dicionário. Apanhando o dicionário, que é uma boa maneira da gente entender o significado das palavras, nós poderemos nos remeter a este estudo com eficácia. O que significa, afinal, livre-arbítrio? Ora, a palavra livre significa estar solto, estar desembaraçado, sem nenhum impedimento. É o significado da palavra livre. E arbítrio, o significado é resolução, julgamento e alvitre, e que depende somente da vontade. Livre-arbítrio. Estar solto, julgar, pensar e fazer. Trata-se, portanto, da faculdade da livre determinação da vontade humana. Este conceito é um conceito de ordem jurídica. Conceito de ordem jurídica.
E é por isso que se diz que o arbítrio da pessoa é o que deve ser mais respeitado, porque obedece à livre determinação da vontade humana. Todos os espíritos no universo inteiro usam do livre arbítrio. Olha, notem que eu não disse assim, todos os espíritos têm livre arbítrio. Estou dizendo, todos os espíritos usam do livre arbítrio, que é a liberdade de pensar, de falar e de fazer, de agir no universo inteiro. Quantos espíritos existem no universo? Ninguém sabe. O fato é que se pode prever que esta lei é uma lei universal, portanto, lei natural. Portanto, uma lei divina, uma lei de Deus. E agem os espíritos, então, no universo inteiro, de acordo com a sua vontade. É preciso sempre fixar bem este ponto. Todos os espíritos usam da vontade. Vamos falar nisso durante a nossa exposição neste programa. No início da evolução, no início de sua evolução, o espírito ele não possui conhecimento algum. Estão lembrados? Nós fizemos um programa especialmente para tratar sobre a criação e a evolução do espírito. Se você tiver alguma dúvida, se reporte a este programa, você vai notar ali toda a nossa relação e vai perceber como é importante saber desta notícia que o Espiritismo apresenta desde 1857. No início da sua evolução, o espírito não possui conhecimento algum. Ele vai adquirindo conhecimento ao longo das suas experiências, desde a ligação primeira com a menor parte da matéria que existe, que no tempo de Allan Kardec chamava-se átomo. Hoje o átomo já se sabe, a própria ciência apresenta, e não é a menor parte da matéria que existe. Entretanto, se o espírito no início da sua evolução ele não detém conhecimento algum, ele possui, para realizar a sua evolução, ferramentas de trabalho. É o termo que nós usamos para ficar mais prático este entendimento. Filosoficamente chamam-se atributos, que são qualidades. É atribuído ao espírito qualidades para que ele possa realizar a sua evolução. Então, no início, ele não possui conhecimento, mas vai adquirir o conhecimento através de experiências, usando 3 equipamentos para a sua evolução. E já falamos disto, mas é preciso repetir sempre. Nós só aprendemos, às vezes, repetindo e fixando melhor certos conceitos, certos pensamentos e certas ideias também. A inteligência é a primeira ferramenta de trabalho do espírito. É uma faculdade. A palavra faculdade significa que faculta a. O espírito usa a inteligência porque ele é facultado a aprender. Ele vai aumentar o reservatório de conhecimentos. A cada átimo de tempo, átimo a menor parte do tempo que existe, nós aprendemos. A todo instante. Então, a faculdade chamada inteligência é o primeiro atributo, a primeira ferramenta, o primeiro equipamento que o espírito usa para fazer a sua evolução. Notem uma maneira, como eu disse, fazer a sua evolução. Cada espírito realiza esse grandioso projeto, ele concretiza isto. E a vontade, que também é uma faculdade, faz com que o espírito determine aquilo que deseja. Vontade pertence, na psicologia comum, à volição, é o querer, o desejar, o aspirar. O indivíduo só faz porque deseja. Alguns usam a inteligência mais e melhor, aprendem mais. Outros usam menos e pior, aprendem menos. A vontade é a mesma coisa. Usa mais e melhor a vontade, determina mais, aprende mais. Usa menos, aprende menos. A psicologia estuda a doença da vontade com o nome de abulia. Existem os elementos, os indivíduos abúlicos, aqueles que têm anêmica a sua vontade, não determina, não sabe determinar direito.
É preciso saber disso. Então, ele usa da vontade e pode usar mais e melhor. E o pensamento, ele é o encaminhador, ele é o rastreador. E é através do pensamento que nós encontramos soluções para os nossos problemas, chamados problemas. É através do pensamento que nós encontramos soluções. Então, inteligência, vontade e pensamento são 3 ferramentas de trabalho utilizadas pelo espírito a fim de que ele possa progredir espiritualmente. Tanto a inteligência quanto a vontade e o pensamento, todos eles são utilizados com ampla liberdade. Vejam vocês a beleza desse grandioso projeto que é a vida. E só nós podemos dizer que o Criador oferece a todos os espíritos do universo. É a ampla liberdade de usar do jeito que quiserem as ferramentas e com isso realizar a sua evolução. Vocês sabem por que é importante examinar esta matéria deste jeito? Porque ficará mais fácil entender as diferenças e as desigualdades. Não existe padrão. E por que não existe padrão? Porque cada espírito é uma individualização do elemento espiritual. Estão lembrados que nós mencionamos isso? Cada espírito é um indivíduo, tem uma identidade espiritual. E lhe é outorgada a ampla liberdade de realizar a sua evolução do jeito que quer e pode. Com o tempo vai amadurecendo, vai adquirindo experiências e o espírito então vai melhorando a qualidade das suas decisões. Hoje nós somos muito melhores. Eu, você, todos nós somos melhores do que éramos anteriormente. Esse anteriormente tanto pode ser hoje, o dia de hoje, quanto há 10 anos atrás, há 1000 anos atrás, há milhões de anos atrás. Somos melhores hoje, porque fomos aprendendo a usar cada vez mais e melhor essas 3 ferramentas de trabalho para a nossa evolução. O que deve ser levado em consideração nesta informação que eu dei é que cada espírito tem a ampla liberdade de usar a inteligência, a vontade e o pensamento, de realizar a sua evolução do jeito que sabe e pode, sempre ligados a isso que você está lendo aí na sua tela ou no monitor. Tudo é respeitado, o limite de cada um. Vamos usar uma expressão espírita, é o grau da sua evolução. Cada um de nós está em um determinado grau evolutivo. Nós não vamos encontrar, com certeza, 2 pessoas que estejam no mesmo grau, naquele instante. Porque cada um de nós varia de ponto a ponto, cada um de nós está em um determinado grau de evolução. Vamos chamar isso de limite evolutivo. E nós só fazemos aquilo que nos é possível fazer. Esse assunto ligado com livre-arbítrio, quem examinou com bastante exatidão foi Sócrates, filósofo da Grécia. E ele diz, nós só fazemos e podemos fazer aquilo que realmente está dentro dos limites da nossa evolução. Dá para entender? Não conseguimos fazer fora disso. Só podemos fazer dentro dos limites da nossa evolução. Podemos até querer, mas limitados ao grau evolutivo, nós não conseguimos transgredir esse espaço e só fazemos exatamente aquilo que nos é possível fazer. Livre-arbítrio, portanto, conforme inclusive começamos lá no início, primeiro dístico aqui da nossa apresentação, na tela estava dito isso. Livre-arbítrio é uma lei natural. Natural ocorre naturalmente. Sendo natural, é universal. Sendo universal, podemos dizer que é uma lei divina, uma lei do Criador. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos logo a seguir para continuar este saboroso tema do livre-arbítrio. Apoio.
Voltamos então ao estudo de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, liberdade, solto, desimpedido, e arbítrio que é determinado pela vontade. É uma lei natural, conforme nós estamos mencionando em nosso programa. Vai registrando aí, anote em seu caderninho de estudos, porque o Espiritismo tem a sua feição para apresentar esta matéria com esta qualidade de informação. E o livre-arbítrio, ele se manifesta em nossa vida de duas maneiras. Preste bem atenção. Agora vamos entrar em algumas ordens de ordem prática aqui, e vale a pena juntar teoria com a prática para o conhecimento integral. Então ele manifesta-se de duas maneiras em nossa vida. A primeira é através dos pensamentos. Não há como impedir uma pessoa de pensar. Podemos sugerir pensamentos, conduzir o raciocínio, mas não podemos impedir a pessoa de pensar. Foi por essa razão que Sócrates disse àquele discípulo que queria soltá-lo da prisão. Está lembrado dessa história? Nós contamos aqui. Vendo o seu mestre lá na prisão, estava na cadeia, já tinha sido detido, julgado, condenado e estava prestes a ser executado. Sócrates recebeu como pena a pena de morte, e o sacrifício foi dado através da ingestão da cicuta, um veneno letal. Então o discípulo chegou para ele, penalizado com aquela situação de Sócrates, disse-lhe: mestre, hoje à noite nós vamos soltá-lo da cadeia, nós já subornamos o guarda, ele vai fingir que estará dormindo, e você vai sair, tem um cavalo lá pronto para arrebatá-lo aí dessa situação. Diz que Sócrates olhou bem nos olhos do discípulo, na sua feição, e depois de meditar bastante, disse: meu filho, por que você pensa que eu estou preso? Quem está preso é o meu corpo. Eu estou livre. Com o meu pensamento, eu vou onde eu quero. Percebendo? Liberdade de pensar. Não há como impedir o indivíduo de pensar. Isso no universo todo. Então, esta é uma das duas maneiras pelas quais o livre-arbítrio se manifesta. E a segunda maneira é através dos atos. Bom, mas agora os atos nós podemos amarrar uma pessoa ou impedi-la, cerceá-la, coagi-la a não fazer, através inclusive de leis e tudo mais, pelas proibições, isso é verdadeiro. Então, a única maneira pela qual nós podemos cercear o livre-arbítrio de uma pessoa é através dos atos. Mas do pensamento, não. Então, em nossa vida, são as duas formas como se manifesta o livre-arbítrio. Os espíritos mais maduros atentem para esse detalhe. Informação espírita. Os espíritos mais amadurecidos e mais experientes são capazes, a palavra capacidade, de decidir melhor e mais rapidamente. Por quê? Porque com o aprendizado, estão lembrados, eu citei aqui Aristóteles no nosso programa anterior, para dizer que Aristóteles ensina que a perfeição se adquire com a prática. Ele diz assim: a prática conduz à perfeição. Chegaremos à perfeição e chegaremos ao aperfeiçoamento cada vez maior através do exercitamento. Um bom exemplo disso é do dia que nós aprendemos a montar em uma bicicleta. Como vamos aprender a andar de bicicleta? No início, há muita instabilidade, muito receio e até algumas quedas, mas com o tempo o indivíduo aprende a dominar-se e a dominar também o equipamento, e ele, cada vez que ele exercitar, cada vez que ele praticar, ele chega à perfeição. É essa a teoria de Aristóteles que pode ser comprovada na vida prática. Também aí os espíritos aprendem assim: quanto mais vai aprendendo, ele vai sabendo decidir melhor e vai decidindo mais rapidamente. Não demora muito para
examinar e para decidir, estar sempre mais e pronto para isso. Aqueles que são menos adiantados demoram mais para decidir e são passíveis de cometer mais equívocos, mais enganos, mais erros. Então agora chegou o momento de nós observarmos, dentro desse assunto ligado com o livre-arbítrio e a história da evolução, que é uma lei, o seguinte: o indivíduo erra mais quando ainda não amadureceu, não detém conhecimentos, não domina, e por esse fato então ele é passível de mais equívocos. E às vezes o espírito ele comete os mesmos enganos, os mesmos erros várias vezes, tanto faz nesta encarnação quanto encarnações futuras. E quando há essa repetição de enganos, demonstra o quê? Demonstra que o espírito ainda não passou, não superou as dificuldades inerentes do desconhecimento da matéria, do assunto, da forma como deve agir. Tanto faz isto que eu disse para os espíritos enquanto encarnados, quanto aos espíritos desencarnados. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, está aí na sua versão original, que é o francês, ele apresenta um estudo bastante interessante dessa matéria naquelas questões que eu apresentei aqui para vocês. Porque se nós lermos com cuidado tudo isso, nós vamos detendo um conhecimento novo, e este conhecimento novo vai fazendo com que nós reflitamos sobre assuntos ligados com o que nós faremos no futuro. Eu quero melhorar, então vou pautar a minha vida em melhores situações com esses aprendizados novos. No universo inteiro, e é por isso que está na tela aí essa foto do Hubble, que é aquele telescópio espião do espaço, da NASA, no universo inteiro, tudo se processa da maneira como nós mencionamos aqui em nosso programa Espiritismo agora. O Espiritismo, em sua origem simples, sem conhecimento, usa dessas ferramentas de trabalho para a sua evolução, vai aprendendo, vai usando, vai realizando, vai aprendendo, usando e realizando, até ele chegar num ponto em que ele pode decidir com mais precisão. No universo todo, quando você olhar aí o céu estrelado, saiba que você está vendo, entre tudo aquilo que a gente vê, está vendo aí a grande quantidade de planetas que detêm espíritos também encarnados, como nós aqui da Terra. Alguns mais atrasados e outros mais adiantados. Livre-arbítrio. Um outro tema dentro da obra espírita que nos leva a exame deste assunto é o relacionado com aos atos determinados. Os acontecimentos da nossa vida não são pré-determinados. Preste atenção, anote no seu caderninho de estudo, porque isto é muito importante. Os acontecimentos da nossa vida não são pré-determinados. O que significa isso? Que os acontecimentos, aquilo que a gente passa aqui na Terra, não estava escrito em lugar nenhum. Não estava determinado que as coisas deveriam se passar do jeito que se passavam e tudo mais. Este é um engano muito grande que as pessoas têm com relação àquilo que se passa em nossa vida. Não está pré-determinado. Por quê? Agora mesmo eu falei lá atrás, porque nós temos a ampla liberdade de pensar, falar e agir, até modificando as coisas. Não existe a fatalidade em nossa vida. Isso é uma palavra que nós deveremos abolir do nosso dicionário, porque tudo é passível de modificação segundo o império da vontade humana. Nós somos perfectíveis, isto é, estamos no caminho da perfeição relativa, conforme os espíritos superiores anunciaram a Allan Kardec. Portanto, anote aí no caderninho, não existem acontecimentos pré-determinados. Não, a pessoa tinha que passar por aquilo, por isso que ela passou. Não é bem assim, porque se ela usar da vontade,
usar bem o livre-arbítrio, ela pode fazer a modificação daquilo que deveria passar. E como eu já falei a respeito de causa e efeito, falei de prova, provação e expiação, naturalmente você sabe muito bem o que estou me referindo a esse assunto ligado com as coisas que são determinadas para o espírito. Então, já anunciei anteriormente, agora vamos grifar aqui, destacar aqui nosso programa. Não existe fatalidade. Temos que riscar essa palavra. Porque tudo obedece a causas. Tudo na nossa vida obedece a causas. Efeito tem como origem as causas. E se existem as causas, existem os causadores. Essas causas anteriores é que conduzem aos acontecimentos da nossa vida. Portanto, não existe fatalidade. Tudo é uma questão de sequência natural do que nós providenciamos para nós mesmos. Com o tempo a gente vai aprendendo melhor essa aula, esse grande aprendizado, e nós vamos tomando um pouco mais de cuidado para escolher melhor pensamentos, palavras e ações. É assim que nós vamos nos ajustando a um novo edifício da nossa vida. O homem, ele é um ser racional. Ele pensa, ouve, julga, escolhe, decide e age livremente. Use a palavra o homem é um ser racional, é um espírito e usa da razão, conforme já mencionei. Mesmo que ele esteja influenciado por alguém, condicionado às suas próprias ideias, olha, estou falando de livre-arbítrio, limitado por um corpo deficiente, alterado pelo uso de álcool e outros tóxicos, sob a ação obsessiva, porque a obsessão é uma enfermidade de origem espiritual, mas ninguém sofre a obsessão a não ser por vontade própria, porque o espírito usa da vontade para se ligar com os outros seres. Como nós vamos tratar dessa matéria quando falarmos de mediunidade, então deixaremos reservado esse espaço para tocar nessa matéria sobre ação obsessiva e influência obsessiva sobre as pessoas. Era isso que nós tínhamos para você a respeito desse tema chamado livre-arbítrio, um estudo da doutrina espírita. Pela atenção, muito obrigado e até o nosso próximo programa. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tudo bem? Muito bem. Vamos então encerrar o nosso encontro de estudo de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito por essa oportunidade, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo curso Fundamentos do Espiritismo. Queira o vosso amor, a vossa vontade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a honrar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.